Em Goiás, 7 horas da manhã, 13 graus. Bom dia, gente. O dia amanheceu bonito, bonito mesmo. Depois de 3 dias eu tô finalmente, bom é uma palavra forte, mas eu tô o suficientemente saudável para comprar pão e levar pro bando. Acho que eu já estou não contaminante e vou poder visitar meu irmão. Falar pra vocês, eu não sei se foi gripe, se foi virose, o que aconteceu. Eu tomei vacina, né? Tomei vacina contra a gripe. Eu não sei se deu prazo para eu ganhar imunidade, mas eu tomei vacina. Então, eu acho que, sei lá. Mas todo jeito, a vacina não impede a gente de ser contaminado, né? Ela impede a gente de desenvolver uma forma grave. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Na live de hoje à noite, tudo dando certo, claro, né? Nós vamos falar de um assunto que eu quero falar há muito tempo. Antes, deixa eu trocar umas ideias aqui com vocês. Veja por que eu sempre vou nesse sentido. São 2 motivos principais. Primeiro, que meu celular fica na mão direita, né? E a mão direita dá para ferrovia. Não tem muito risco de passar o famoso motoqueiro e dar o perdido. Nossa, um gatinho aqui não teve muita sorte. Coitado. Segundo motivo é que a rua aqui é contramão. Então, nunca vi uma moto por trás de mim. Ela sempre foi vindo de frente. Dá prazo de eu reagir. Catalão não é uma cidade pequena. Quer dizer, é uma cidade grande. Pequena tem 100 mil habitantes. Pequena. Mas não é pequeno bastante para não ter esse tipo de ladrão. Semana passada, o cara chegou a encostar no meu celular. Chegou a encostar. Então, né? Não pegou porque pode não parecer, mas eu sempre estou esperto. Seguro com firmeza e ficar atento. Aí o que aconteceu? Eu estava sentado num banquinho ali da pracinha. O motoqueiro diminuiu a velocidade, chegou a encostar no meu celular, né? Se eu não tivesse segurando com firmeza, eu tinha perdido ele. Então aqui, nesse lugar aqui, nessa posição aqui, é mais seguro, certo? Mais seguro. Porque andar assim, moscando, é complicado. Numa cidade grande, imagino que deve ser pior ainda, né? Conforme o bairro, conforme tal, porque tem essas coisas. Mas enfim, eu vou devagar porque ainda não estou no auge das minhas capacidades físicas. Esses 3 dias de virose, sei lá o que foi isso, deram uma baqueada. Mas enfim, o dia tá lindo. E devagarzinho a gente chega do mesmo jeito. Ontem eu estava falando sobre alocação de recursos. E falei que no socialismo a alocação de recursos era muito mais eficiente, sobretudo se fosse um socialismo mais de resultados que burocrático. O que é um socialismo de resultado? Por exemplo, a China e a Rússia. Ah, mas a Rússia não é socialista. Não é se você for trotsko, né? Para eles nada é socialismo a não ser eles. Se o Estado controla os meios de produção, e repara, não estou falando de propriedade, estou falando de controle, é socialismo. Então, os principais meios de produção da Rússia são controlados pelo Estado russo. Daí o poder do Putin. Então lá é um tipo de socialismo, que a gente chama de socialismo industrial eurasiano. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no Irã, na Síria, certo? São nações, evidentemente, na China, só que a China está no outro patamar, né? E ela busca a construção de uma civilização ecológica, mas ainda é um socialismo industrial.
até ser o socialismo ecológico, vai alguns anos. Algo entre 2035 e 2050. Não, 2035, 2050, eles já querem ter a sociedade moderadamente próspera. Né? E nos 111 anos do partido, que vai acontecer em 2032, eles já querem ser a nação mais rica do mundo. Já são, por paridade do poder de compra, já são de larga margem sobre os Estados Unidos. Mas eles querem ser em todos os aspectos. E falta pouco. Se você parar para pensar que o modo de vida, o padrão de vida de um chinês médio, falta muito pouco para alcançar o padrão de vida de um americano médio. O americano médio não tem saúde do Estado, não tem saúde pública. A China também não tem. Opa! Ela é paga na China. Mas nem de longe são os preços extorsivos praticados nos Estados Unidos. E ela é pública, no sentido que a maioria, imensa maioria, esmagadora maioria dos hospitais são do Estado. Certo? E, por exemplo, na pandemia, só você vê a condução dos dois países na pandemia. Os Estados Unidos perderam mais de 1 milhão de vidas. A China, pouco mais de 5 mil. E a população da China é 4 vezes a dos Estados Unidos. Então, se fosse a epidemia na China, como foi nos Estados Unidos, eles teriam perdido 4,5 milhões de vidas. Então, isso mostra a diferença enorme da eficiência de alocação de recursos na China e nos Estados Unidos. A China gasta menos, bem menos. O chinês médio gasta muito menos e tem um serviço incomparavelmente melhor. A saúde na China é pública. Não quer dizer gratuita, sempre é gratuita. Mas é pública, certo? E é gratuita para situações específicas. Perfeito? Então, bom, ela conseguiu salvar a população na hora mais escura. Isso é o que vale, isso é o que conta. Da mesma forma, vamos falar um pouco de gasto militar. Ontem apareceu um cidadão honesto, a pergunta dele foi honesta. Ele falando sobre... Peraí, gente, esse lugar assim... Deixa eu mostrar a minha carinha pra vocês não terem que ver a sujeira que tá aqui. Ah, deram uma limpeza. Tava pior. Apareceu um cidadão com a pergunta honesta sobre se os Estados Unidos eram a maior potência militar do mundo mesmo, porque parecia que eles gastavam cerca de 40% do gasto militar da humanidade inteira. E eu falei, gente, moço, os Estados Unidos são perdulários. São isso, não são a maior potência militar, são perdulários. Eles têm uma marinha poderosíssima, mas inútil. Vamos falar sobre isso. Como assim uma marinha poderosa, mas inútil? A marinha dos Estados Unidos tem um volume de deslocamento, que é o que conta, né? Maior do que a de qualquer outra do mundo. Na verdade, eu acho que o deslocamento das naves da marinha dos Estados Unidos é mais da metade do total do planeta. Mas isso não quer dizer superioridade. Os Estados Unidos têm essa quantidade de deslocamento enorme, porque tem 11 porta-aviões, mais do que o restante do mundo junto. O porta-avião, gente, ele é uma nação para intimidar país fraco, para guerra assimétrica. Para guerras simétricas, com a China ele ainda tem alguma utilidade, porque as armas da China para destruir porta-avião tem um alcance de 1.500 quilômetros, mas para a Rússia, que tem míssil hipersônico capaz de dar 25 vezes a volta na Terra, para a Rússia o porta-aviões é só um alvo gordo e lento. Então os 11 porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos podem ser afundados com 11, na verdade com o único Vanguard, né? Porque o Vanguard, ele carrega dentro de si mísseis. O Vanguard, na verdade, ele é um invólucro, ele é um envelope que carrega exatamente 11 mísseis
capazes de cada um afundar um porta-avião sem nenhuma dificuldade. 11 Kinjal faz o serviço. Tem até um específico para porta-avião americano, o Zircon. E os russos já tem mais de 1000 deles. Se a gente considerar que eles fazem um a cada 4 horas e meia há bem mais de 5 meses. Então, a Marinha dos Estados Unidos não vale nada hoje. Correto? São naves lentas, naves muito lentas, alvos gordos para mísseis hipersônicos. E um incidente com o Donald Tusk no Mar Negro é lendário, todo mundo que estuda isso, em que o MiG-24, olha só, russo conseguiu fazer interferência eletrônica num porta-avião. Porta-avião não, uma corveta, né? Mas o princípio é o mesmo. Mostra que eles não têm capacidade nem de defesa física contra mísseis hipersônicos, nem de defesa eletrônica, sabe? É só alvo gordo, eles gastaram muito dinheiro, gente. O último porta-avião que eles fizeram é um desperdício assombroso de recursos. Parece que ele custou mais de 35 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? Quase 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais. É mais que o orçamento do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, gastado num único trambolho que só serve para intimidar país fraco. Então eles gastam demais. O B2 custa 2 bilhões de dólares cada um. 10 bilhões de reais no avião. E não dá para o fumo se você comparar ele com o Tupolev Tu-160 ou o Tupolev Tu-22M. Não dá para o fumo. Tupolev 160 é mais rápida, maior capacidade de manobra, muito mais ágil, pousa em praticamente qualquer lugar. E o Tu-22M ainda mais. Então é um trambolho voador. Mas ele é invisível. Ah, gente, por favor, né? Invisível é só se você for fanboy do Hoje no Mundo Militar. Ele não é invisível. Na verdade, ele nunca foi, porque os russos descobriram rapidamente como detectar ele. Com um princípio simples, eu vou até explicar para vocês. Os russos descobriram que a assinatura dele no radar, de fato, era muito fraca. Certo? E que isso era um problema. Mas aí eles perceberam o seguinte: os aviões americanos são muito dependentes de eletrônica. Sinais eletrônicos emitem frequência, né? Frequência. Eles tinham um satélite para detectar certos tipos de frequência. Então era só fazer o seguinte: passa o radar numa varredura e passa as imagens de satélite para noutra, né? Então, o que quer que fosse que estivesse emitindo sinal de rádio, mas não estivesse aparecendo no radar, era um avião invisível. É um software que custou 20 milhões de dólares. Pronto. O avião invisível deixou de ser invisível. Inclusive, a Rússia passou a investir maciçamente em satélite e radar por causa disso. Não só para detectar os aviões, abre aspas, invisíveis dos Estados Unidos, como o incidente do Donald Tusk deixou claríssimo, para fazer interferência eletrônica neles. Certo? Então, hoje, esses dias mesmo, a Federação lançou outro satélite no espaço. Até falei sobre ele. É um satélite detector de onda de rádio, especificamente de onda de rádio. Específico, foi feito para isso, detectar onda de rádio. E é extremamente sensível. Detecta até celular, certo? Em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Como nós já falamos que as forças armadas russas, e aí vale para o exército, para a marinha, para as forças aeroespaciais, tem um sistema de pele inteligente
que é um sistema que mistura inteligência artificial, aquisição e processamento de dados e tomada de decisão em tempo real, de maneira conjunta. Gente, funciona assim. No caso das Forças Armadas Russas, elas funcionam como um enxame. Cada míssil, cada caça, cada bombardeiro, cada UAC, cada fragata, cada navio, cada corveta, cada porta-avião, cada tanque de última geração, cada arma laser, cada satélite, cada radar, cada helicóptero, cada quadricóptero é uma arma independente. Mas todas elas estão conectadas como se fosse uma só, graças ao mecanismo de pele inteligente. Elas não só estão conectadas entre si, como conectam as informações que elas pegam do inimigo. Então é um enxame com capacidade de detectar as vespas, certo? E se um detectar, passa informação para todos. A informação que qualquer um detectar é passado para a central, para a colmeia, né, em Sarov, e de lá para o centro de tomada de decisão de Saratov, que toma a decisão sem necessidade de estar no campo de batalha. Ou às vezes a situação é mais tranquila, a própria inteligência artificial faz isso. E a inteligência artificial dos russos não é igual a americana, que parece que chegou a matar um operador de drone porque ele estava interferindo na missão, né? Não, foi muito bem planejada, muito bem feita, muito operante, muito obediente, certo? Os Estados Unidos simplesmente não estão preparados para a guerra moderna. Simplesmente assim, cara, não estão. Eles gastam dinheiro demais, são muito dinheiro, mas só para encher os fundilhos do complexo industrial militar. Nós mostramos o caso de uma peça que custa $200 para a NASA e 4 mil para eles. Vocês acham que realmente esses 3.800 extra para financiar programa de combate alienígena? Isso é corrupção, cara. É corrupção, é ladroeira. O dinheiro americano é drenado com isso. Os americanos vivem para pagar imposto, para sustentar banco, e o complexo industrial militar, que não é eficiente, só é dispendioso. Isso é alocação de recursos. E a dos Estados Unidos definitivamente não é eficiente. Por isso estão perdendo e vão perder a guerra, ok?